Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos mais uma oportunidade de termos o nosso tão precioso estudo guiado. Estamos na última semana do trimestre, a última semana onde estamos vendo o desfecho do Evangelho de Marcos. Durante toda essa semana estamos analisando, refletindo e aprendendo acerca do maior evento registrado na época de Jesus, o momento em que o nosso Senhor ressuscitou. E claro, estamos fazendo ali algumas aplicações, tirando algumas lições para nós, que isso é bastante fundamental, bastante importante para o nosso momento de estudo. Se você não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve, para que você não perca mais nenhum estudo guiado, para que você tenha a minha pessoa te incentivando desse lado, a todos os dias, você ter o seu estudo guiado, tá certo? O estudo da sua lição. Um outro ponto também muito importante é que você deixe o seu gostei. Não custa nada, gente. Clica aí no legal, no likezinho, para que esse estudo alcance mais e mais pessoas. Tá bom? Recados dados, quero te convidar agora então a juntos fazermos uma oração, buscarmos a presença de Deus para logo em seguida mergulharmos, desfrutarmos do estudo de hoje. Vamos orar então? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder estudar, de poder se aprofundar na Tua Palavra. Ela que tem sido o nosso alimento diário, ela que tem nos norteado acerca do caminho que devemos seguir, que tem nos corrigido acerca de coisas que precisamos melhorar. Ah, Senhor, perdoa as vezes que nós temos negligenciado esse estudo. Perdoa as vezes que nós temos deixado para depois, ou quem sabe para lá. Que isso não venha perdurar na nossa vida. Que o Teu Santo Espírito sempre exerça influência e autoridade nas nossas vidas, a ponto de nos conduzir para um momento de estudo como esse. Abençoa cada pessoa que está aqui junto comigo, que o Senhor possa as visitar, possa avaliar os seus pedidos de oração. Eu peço isso no nome santo e poderoso do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, segunda-feira, dia 23 de setembro, o tema para o nosso estudo de hoje é Pedra Removida. No nosso estudo, teremos dois contextos. O primeiro contexto no Evangelho de Marcos e o segundo contexto na carta de 1 Coríntios. Vamos ler primeiro o de Marcos e depois a gente vai para 1 Coríntios. Bom, capítulo 16, verso do 1 ao 8 de Marcos diz assim: Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: Quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: Ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro. E não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Agora o contexto de 1 Coríntios 15, verso do 1 ao 8, que diz assim: Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão, pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro, e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vivem, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago, e então a todos os apóstolos. Depois destes, apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo.
O que é que tem em comum nesses dois relatos? A gente vê ali que as mulheres foram ao local, se prepararam, né? No dia anterior, após o pôr do sol do sábado, compraram ali especiarias para terminar de embalsamar o corpo de Jesus. A gente até falou isso no estudo do dia de ontem, né? E aí, elas, no dia seguinte, no primeiro dia da semana, no domingo, foram até o sepulcro. E ali havia-se uma preocupação entre elas. E a preocupação era: como é que a gente vai fazer para remover aquela grande pedra que está fechando a entrada da sepultura? Quando elas chegaram lá para verificar, elas viram que a pedra já tinha sido removida. E quando elas adentraram, havia um homem vestido de branco, que era um anjo, e o anjo informou para elas, né, elas ficaram bastante amedrontadas, e informou para elas, dizendo: olha, a quem vocês procuram, o Cristo, o Jesus, o Nazareno, ele já ressuscitou. E é preciso que vocês vão até os discípulos, falem com eles, falem com Pedro, e diga para eles irem até a Galileia, porque Jesus já foi adiante e vai se encontrar com eles lá, né? E aí, lá no contexto de 1 Coríntios, a gente vê Paulo trazendo a memória ali aos seus ouvintes, a quem ele tinha pregado, acerca das verdades sobre o Evangelho, né? E a gente vê que a pregação de Paulo, os ensinamentos de Paulo, não era diferente do que de fato estava no Evangelho registrado. Ele diz: olha, o que eu tenho pregado a vocês é exatamente aquilo que eu recebi. E o que foi que eu recebi? Que Jesus morreu, Jesus foi sepultado, Jesus ressuscitou e Jesus apareceu vivo aos seus discípulos, aos seus apóstolos e até à minha pessoa. Eu separei aqui alguns pontos com base nesses dois contextos para nós fazermos algumas reflexões. E o primeiro ponto diz assim, a história da ressurreição é mencionada em cada um dos evangelhos. A gente vê a história apresentada em Mateus, em Marcos, em Lucas e João. É claro que não é igual, porque é com base na experiência, com base na visão de cada escritor, da forma como impactou, aquilo que chamou a atenção deles. Mas a gente nota que existe sim forte semelhança, existem coisas que são centrais, coisas que estão presentes nos quatro relatos, inclusive fora do relato dos quatro evangelhos, como a gente viu no relato de Paulo em 1 Coríntios. Um outro ponto que eu destaquei aqui diz assim, quatro ideias ocorrem várias vezes. Jesus, primeiro, morreu. Segundo, foi sepultado. Terceiro, ressuscitou. E quarto, foi visto vivo. Essas quatro coisas acontecem e são mencionadas nos quatro evangelhos, na seguinte ordem: Jesus morreu, Jesus foi sepultado, Jesus ressuscitou e Jesus foi visto. Ou seja, houve testemunhas que atestam que Jesus de fato ressuscitou. Um terceiro ponto: algumas pessoas acham absurdo que os cristãos acreditem em um Senhor ressuscitado. Muitos céticos, até mesmo dos dias de hoje, têm dificuldade de acreditar que Jesus ressuscitou. Alguns dizem, não, ele desmaiou. Outros dizem, não, os discípulos roubaram o seu corpo. E assim vão se criando várias e várias argumentos para, podemos dizer assim, não atestar a ressurreição de Jesus. Veja que tais pessoas conseguem acreditar com tanta facilidade na história do Big Bang. Uma explosão que aconteceu do nada, em meio ao nada, e que de uma explosão criou-se tudo. Eu gosto bastante do período de junho. Lembro-me da minha infância brincando ali nesse período com bombas. E a gente costumava colocar algumas coisas para explodir junto com as bombas. Bacia, baldes, copo, garrafa, casco de coco, ou seja, tudo que pudesse ficar sobre a bomba a gente colocava, tijolo, e ali a gente colocava. E nenhuma dessas explosões eu vi que foi criado alguma coisa. A bem na verdade, explosões servem para destruir coisas. Como uma explosão Big Bang conseguiu criar tudo isso que nós vemos ao nosso redor? Toda essa complexidade. Ou seja, é mais fácil, na minha visão, eu acreditar que um Deus Todo-Poderoso tem sim poder para ressuscitar, para tornar a vida. Um outro ponto. Primeiro, basta crer que Deus é o Criador. Ou seja, acreditar no relato de Gênesis capítulo 1 e 2.
A partir daí, a ideia de um milagre como a ressurreição se torna plausível. O Deus que criou o universo e depois a vida na Terra teria o poder, se quisesse, de ressuscitar Jesus. Quando a gente olha o relato da criação, a gente toma conhecimento ali de um Deus que cria as coisas a partir do nada, mas por meio da sua voz. A sua voz que emana poder. A sua voz que emana autoridade. E ali ele vai narrando todo o processo criativo, coisa por coisa, no seu devido lugar, no seu devido espaço de atuação. Até que ele sela o processo da criação ali com o sábado, descansando, analisando e avaliando que tudo o que ele tinha feito era tudo maravilhoso e estava tudo na sua perfeita ordem. Esse Deus que tem poder de criar todas as coisas que estão no universo, como as coisas que estão na terra, também tem poder para tornar a vida aquele que estava dormindo por ocasião da morte. Um outro ponto. Segundo, a tumba ficou vazia. Os historiadores ateus aceitam esse fato. Veja que interessante, né? A tumba estava vazia. Significa dizer que o corpo não estava lá. Ou a grande certeza que, inclusive, os próprios ateus aceitam é que pela ausência de corpo, alguma coisa tinha acontecido. E esse alguma coisa, na minha visão, e eu espero que na sua é, que Jesus, de fato, ressuscitou. Um ponto interessante que a gente pode casar com esse argumento, esse ponto que eu falei aqui, é com o tema do estudo de hoje, onde fala sobre a pedra removida. Quando as mulheres estão se preparando para ir, o único empecilho entre elas e o corpo de Jesus era a grande pedra que estava à entrada da sepultura, na qual, para elas, não havia condição de ser removida. E talvez fosse preciso a ajuda de terceiros e talvez um grupo de pessoas para que aquela pedra fosse removida. Porém, quando elas chegam lá, aquilo que era o problema, aquilo que era o empecilho, nem mais existia. Ou seja, se para elas a pedra já tinha sido removida, por que Jesus não poderia ter ressuscitado? Pois é, a palavra que tanto ele falou tinha se cumprido. A explicação de que os discípulos roubaram o seu corpo não é verdadeira. Vamos analisar, vamos refletir. Vamos supor que os discípulos roubaram o corpo de Jesus. Primeiro ponto, aonde, como eles souberam onde Jesus tinha sido sepultado? Porque se nós trouxermos à memória, quem viu o local da sepultura foram as mulheres. Os discípulos não estavam, de acordo com o relato de Marcos, ali presente no momento em que o corpo de Jesus foi descido da cruz, no momento em que José de Arimateia enrolou o corpo de Jesus e conduziu para a sepultura. Quem viu e testemunhou tudo aquilo tinham sido as mulheres, que inclusive foram as mesmas que no dia seguinte foram lá terminar o processo de embalsamento. Primeiro ponto, né? Os discípulos nem sabiam onde era. Segundo ponto, o contexto fala que a tumba estava sendo vigiada por soldados. Inclusive, era uma preocupação dos líderes religiosos. Do tipo, olha, a gente não pode deixar que os discípulos roubem o corpo, para que não seja reverberado a ideia de que ele foi ressuscitado. Então, a gente precisa proteger com todo o afinco o corpo de Jesus, para que ninguém tome posse dele. Então, segunda barreira, como os discípulos iriam ultrapassar a guarda romana? Os discípulos que tinham fugido exatamente dos romanos, para não padecer as mesmas consequências que Jesus padeceu. Terceiro ponto, por que os discípulos não estavam com Jesus? Se bem na verdade, eles estavam escondidos. Ou seja, essa ideia de que os discípulos tinham roubado o corpo de Jesus, de fato não é verdadeira. Não há base para acreditar nisso. Outro ponto, muitos viram o Cristo ressuscitado. Alguns, inclusive, os discípulos, inicialmente não creram. É o caso de Tomé, né? Paulo, um inimigo da fé cristã, não apenas afirmou ter visto o Senhor ressuscitado, mas essa experiência mudou a sua trajetória de maneira radical. Ou seja, muitas pessoas testemunharam da ressurreição de Jesus. Os discípulos, os apóstolos, Paulo, posteriormente. Mais de 500 pessoas viram Jesus vivo. Ou seja, não foi um evento qualquer, alheio, solto, não.
houve muitas pessoas que testemunharam da vida de Jesus. Por isso, a gente chega ao último ponto que diz assim: finalmente, como explicar o surgimento da igreja cristã, fundada por pessoas que afirmavam ter visto o Senhor ressurreto? Por que essas pessoas morreriam pelo que soubessem ser mentira? Um dos pontos que faz com que a certeza da ressurreição de Cristo seja verdadeira é exatamente pelas testemunhas, pelas pessoas que atestaram ter visto a pessoa de Jesus viva, né? Essas pessoas, elas deram a sua vida confirmando esse relato. Eu te pergunto, você morreria por uma mentira? Você iria testemunhar a vida de pessoas que você ama se perdendo e mesmo assim iria sustentar uma mentira? Eu creio que não. Se essas pessoas não apenas testemunharam a morte de pessoas amadas, mas também verteram as suas próprias vidas por essa verdade, eu chego à seguinte conclusão: é porque de fato foi verdade. Jesus ressuscitou. E eu volto a repetir, como Paulo bem falou, se ele não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé, ou seja, seria uma perca de tempo tudo isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Mas, como ele ressuscitou, não é uma perca de tempo. Chegamos ao fim de mais um estudo guiado, hoje falando sobre o tema a pedra removida, a pedra que foi removida, que impossibilitava ali a ressurreição de Jesus, ela foi arrancada, e aí por conta disso Jesus ressuscitou. E glória e aleluia ao Senhor, porque como um Cristo ressuscitado, ele agora intercede por mim e por você todos os dias e constantemente diante do Pai. E graças ao seu papel mediador é que hoje eu e você temos vamos dizer assim, a possibilidade não, a certeza da salvação. E isso é maravilhoso. Louvado seja Deus, porque Jesus ressuscitou. Tá bom? É isso. Que o Papai do Céu te abençoe, te proteja de todo mal, que Ele te conduza aqui novamente amanhã, para mais uma vez nós termos o nosso estudo guiado. Até a próxima e tchau, tchau.